Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com o professor Marcelo. Hoje, tratando sobre calor e suas aplicações, que são os temas aí do sexto bloco de atividades de ciências para o sétimo ano. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos falar um pouquinho sobre calor e suas aplicações, né? E a gente vai ter que lembrar um pouquinho sobre o que é calor, né? Quais as principais aplicações dele. Antes de nós vermos o que é calor, as suas aplicações, suas interações com as máquinas, nós vamos analisar uma das leis ponderais, a lei de Lavoisier, que diz o seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, nessa aula de hoje, nós vamos focar nas transformações energéticas que nos permitem usar ah, o calor, né, a transferência de energia térmica nas máquinas para gerar outros tipos de energia e trabalhos, tá bom, pessoal? Então é uma aulinha bem tranquila mesmo. Vamos ter que refletir um pouquinho aqui sobre esse transforma, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. O que é essa transformação? Então, nós temos que analisar duas formas de energia que chegam ao nosso planeta Terra. A primeira forma é a luminosa, a energia na forma de luz, e a segunda é a energia térmica, que tem a ver lá com a agitação das moléculas, mas como ela é uma energia em movimento, né, ela está saindo de um corpo chegando ao outro por meio de radiação, então é o calor. Tudo bem, pessoal? E pensando no nosso planeta, olhando essa imagem, fica fácil de você entender que a nossa principal fonte dessas duas energias é o Sol, né? O Sol ele nos fornece energia luminosa e energia térmica, tá bom? Nós vamos focar bastante aqui agora na conversão, na transformação de energia luminosa em energia potencial química, ou seja, há um grupo de seres vivos que transformam um tipo de energia em outro. E esse grupo de seres vivos são os seres vivos fotossintetizantes, né? Como as plantas, como os vegetais, que transformam gás carbônico, né? Que transformam gás carbônico, que transformam água e, na presença de luz e pigmentos fotossintetizantes, eles produzem glicose e gás oxigênio, tá bom, pessoal? É muito importante a gente ter isso na memória. Lembrar o seguinte também aqui, que nesse processo de transformação, os vegetais, por exemplo, eles acumulam matéria orgânica e fazem as grandes florestas, eles se reproduzem e, inclusive, produzem os frutos, né? Que são, pessoal, a base das cadeias alimentares. Então, os seres vivos produtores, os seres vivos que fazem fotossíntese, eles são a base da cadeia energética do nosso planeta. E aí, vale lembrar um negócio muito importante, né? Nossa, pessoal, por que você começou a falar de fotossíntese, sendo que a gente vai falar de calor, de máquinas e de transferência? Porque é importante que você tenha a visão macro, a visão do todo, para você entender que, na verdade, nós estamos tratando de transformações de energia ao longo do tempo. Então, pensa que a gente acabou de falar sobre fotossíntese, né? Sobre energia luminosa sendo convertida em energia potencial química. Há milhões de anos atrás, em uma outra formação geológica do nosso planeta, habitavam aqui grandes animais, né, chamados dinossauros. E eles também se alimentavam desses seres vivos produtores. Eles tinham até uma cadeia alimentar, né, muito próxima do que a gente tem hoje, baseada em árvores, né, em frutas, que sustentavam seres herbívoros, carnívoros e sucessivamente. Enfim, com o passar dos anos, milhões de anos atrás, os dinossauros entraram em extinção, principalmente aqueles que habitavam os oceanos, como o mosasauro. Então, o que acontece? Esses animais morrem e as partes orgânicas dele vão sendo decompostas. E à medida que elas vão se decompondo, elas vão se depositando no fundo, pessoal, das rochas sedimentares, né? Elas vão sendo pressionadas. É um processo muito demorado, leva milhões de anos e dão origem aos combustíveis fósseis, né? Que são combustíveis de origem mineral, mas formados a partir de resíduos orgânicos, tá bom? Isso é muito importante. Mas o legal de você entender é que a energia luminosa transformada pelos vegetais, naquele exemplo que a gente deu, foi ah,
absorvida através de ingestão pelos dinossauros e por outros micro-organismos que, ao morrerem, foram decompostos, foram depositados nas rochas sedimentares e deram origem a um combustível fóssil. Esse combustível fóssil, né, nesse exemplo que eu estou pegando aqui, ele dá origem a diversos tipos de combustível. Por exemplo, o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, enfim, uma série de combustíveis que o ser humano aprendeu a transformar, né, em um outro componente, como a gasolina, e utilizar, pessoal, em uma máquina capaz de transformar a energia potencial química desse combustível em energia cinética, em movimento. Olha que coisa legal. Então, os nossos carros fazem uma terceira transformação. Eles transformam a energia química dos combustíveis em energia cinética, em energia do movimento. Isso nos permite, por exemplo, sair de um ponto A e chegar a um ponto B. É claro que não existe apenas os combustíveis fósseis. Existem também os combustíveis de origem vegetal. Contudo, pessoal, os combustíveis de origem vegetal, eles também participam do mesmo processo, né? Então, vamos pegar aqui o álcool combustível. Ele vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é um vegetal, faz fotossíntese, ou seja, ela transforma luz, né, água e gás carbônico em glicose e gás oxigênio, armazena a glicose, nós moemos a cana, fazemos o álcool, né? A cana-de-açúcar transformou a energia luminosa em energia potencial química, e a energia potencial química do combustível vai ser adicionada ao carro para gerar energia cinética. Então, o princípio é o mesmo, tá bom? Um negócio bem legal é que, a partir desse momento, a gente começa a entender um pouquinho que na natureza as coisas vão se transformando e o ser humano aprendeu a fazer, a realizar essas transformações. E aí, pessoal, nós vamos ter que resgatar um conceito de máquina e trabalhar com um conceito novo, né? Nós já vimos lá na nossa aulinha sobre máquina simples que máquina é qualquer dispositivo, né, que altera, que muda o sentido e a intensidade de uma força na utilização de um trabalho. Agora nós vamos completar, né, nós vamos atualizar esse sentido de máquina, trazendo o que? Máquina é um dispositivo que utiliza um tipo de energia, né, ou transforma um tipo de energia para realizar um trabalho em um objetivo pré-determinado. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar bem claro para nós de máquina transformando um tipo de energia em outro para realizar um trabalho. Vamos pegar aqui uma locomotiva, pessoal. A locomotiva, durante muitos e muitos anos, ela era utilizada tanto para transportar pessoas como para transportar grandes quantidades de carga, né? E a locomotiva, embora utilize um mecanismo bem ultrapassado de transformação de energia, foi um grande avanço na época, que é a conversão de energia térmica, né? Nós podemos até ampliar hoje esse conceito, a conversão de energia química em energia térmica e de energia térmica em energia cinética. Esse foi um dos primeiros mecanismos que nos permitiu percorrer grandes distâncias e carregar grande quantidade de substâncias, de materiais, que são as locomotivas. Para isso, a gente tem que entender como funciona a locomotiva. Então, prestem atenção. Nas locomotivas, nós temos a fornalha, o forno, que é abastecida com carvão mineral ou carvão de origem vegetal, ou seja, combustível vegetal. Tanto o carvão de origem mineral quanto o carvão de origem vegetal, nós acabamos de ver, pessoal, que tem origem das transformações energéticas a partir da luz solar. Só que aqui, vamos pegar só a energia potencial química armazenada nesse combustível. Ao ser queimado, esses combustíveis liberam grande quantidade de energia na forma de energia térmica, que é transferida da madeira em combustão para a água aqui nesse tonel. Como é energia térmica sendo transferida, a gente chama de calor. Então, essa energia térmica aquece a água, né? Chega aqui a água, o calor aquece a água se transforma, ela muda de estado físico e vai para o estado gasoso, virando um vapor. O vapor, por sua vez, aciona a pressão gerada pelo vapor, aciona um pistão, e essa energia térmica que nós estamos associando ao vapor
acionando esse pistão, se transforma em energia cinética que movimenta a roda, que é capaz de puxar que é capaz de puxar todos aqueles vagões. Então veja que nesse exemplo de máquina nós estamos tendo uma transformação de energia. Primeiro, transformação de energia luminosa em energia potencial química aqui para formar a madeira ou o carvão mineral. Depois, energia potencial química sendo transformada em energia térmica. Essa energia térmica em trânsito, calor chegando à água e aquecendo a água, né? Aquecendo, transformando em vapor. E aqui, essa energia térmica sendo transformada novamente em energia cinética. Então, percebam que as máquinas, nesse caso, elas estão transformando um tipo de energia em outro para realizar um trabalho. E no caso da locomotiva, o trabalho é a locomoção, né? O transporte. Por fim, pessoal, nós chegamos o corpo humano, que para muitas pessoas é considerado um tipo de máquina. E por que o corpo humano é considerado um tipo de máquina para muitas pessoas? Primeira coisa, o corpo humano também precisa de energia, né, pessoal? Ele também se movimenta, ele realiza uma série de atividades de trabalho, ele fala, ele ouve, ele vê, enfim, todos os trabalhos, todos os processos que nós realizamos também precisa de energia. Mas diferente das máquinas, nós obtemos a nossa energia dos alimentos. Mas presta bastante atenção. Nos alimentos, nós também encontramos energia potencial química, que veio lá da fotossíntese. Ah, professor, mas a carne é um alimento e não vem das plantas. Beleza, ótimo raciocínio. Mas você tem que lembrar que, vamos pegar a carne de frango. O que a galinha come? Milho. Milho é uma planta. Então vejam que nós continuamos dependendo dos seres vivos produtores nessas transformações energéticas. Então, nesse caso, pessoal, nós seres humanos obtemos nosso alimento dos recursos potenciais químicos, dos estoques de comida que contém energia potencial química, tá bom? E para isso, nós também temos uma espécie de sistema de máquina para quebrar e para absorver essa energia, que é o nosso sistema digestório, né? Onde os alimentos entram pela nossa boca, passam por todos os nossos tubos, nosso sistema digestório, e nos libera, nos fornece energia para o nosso trabalho. Vale lembrar que é muito importante manter uma alimentação equilibrada, né? Ou seja, uma alimentação com todos os componentes alimentares, né? Lipídios, carboidratos, vitaminas, sais minerais, enfim, para que você não corra risco de ter algumas dessas doenças, né? Como hipertensão, que é pressão alta, colesterol alto, diabetes tipo 2, refluxo gastrointestinal, problemas do coração, enfim, uma série de problemas devido a um desequilíbrio alimentar. Ou seja, você pode estar colocando muita energia e gastando pouca energia, ou você está gastando muita energia e ingerindo pouca energia, enfim. Quem acompanha esse sistema energético é o nutricionista e o médico nutrólogo, pessoal, tá bom? Mas aqui a gente vai sempre destacar a importância de ter uma alimentação baseada nos 4 grupos alimentares, tá bom? Sempre observar que para cada grupo existe uma quantidade indicada, né, apropriada para você comer, para você ingerir. Lembrando que os grupos que contêm açúcares, doces, gorduras e óleos, você sempre tem que ingerir em menor quantidade. Mas lembrando, tudo isso com acompanhamento médico, com acompanhamento de um nutricionista, tá bom? Vale lembrar também, né? É claro, aqui a gente está numa aulinha de ciências bem simples, bem tranquila para acompanhar ali as nossas atividades, mas vale lembrar também que, né, dentro desses grupos alimentares nós temos os carboidratos, ó, né, que são fonte de energia para o nosso corpo. Nós temos as vitaminas, né, que são muito importantes aqui na regulação das transformações químicas no interior do nosso corpo. Nós temos as proteínas, que desempenham muitas funções no organismo, são muito importantes, ó. Elas auxiliam na transformação química que acontece no nosso corpo,
atuam nos nossos mecanismos de defesa, no nosso sistema imunológico, são matéria-prima para a formação ou reparo de tecidos no nosso corpo, enfim, uma série de situações muito importantes. E, inclusive, nós temos os lipídios aqui, ó, que também tem muita importância, né? As gorduras têm importância também para o nosso corpo. Elas participam na regulação da transformação química, elas liberam, desempenham muitas funções do organismo, são fonte de energia, transporte, enfim, formam hormônios que são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, enfim, tem uma série de importância, de relevância para nós. O mais importante é você buscar o equilíbrio alimentar para que você possa ter uma vida saudável, uma vida plena. E com isso, viver da melhor forma possível, né, galera? E ficar muito bem. Tá joia? Essa foi a nossa aulinha de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.